Informação é poder e também dinheiro, muito dinheiro. Essa verdade se tornou tão banal nesses tempos de internet e redes sociais que esquecemos de sua importância até sermos acordados novamente pelos fatos. O caso mais recente no Brasil foi o contrato firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fornecer dados de 141 milhões de eleitores para a Serasa, empresa conhecida pelo seu banco de dados sobre os maus pagadores. O negócio causou tal perplexidade, até mesmo entre os ministros do TSE, que foi suspenso pela presidente, a ministra Carmen Lúcia. E mostrou como são vulneráveis no país a privacidade e as informações pessoais dos cidadãos. É comum, no centro de São Paulo, a venda de dados roubados da Receita Federal e até do banco de dados das polícias. Mas uma das mais altas cortes de justiça do país negociar o seu banco de dados parece um feito inédito. Será que estamos condenados a perder o controle sobre nossas próprias informações? Como os outros países lidam com o problema? Não faz nem 3 meses que o americano Edward Snowden revelou a gigantesca rede de espionagem digital montada pelo governo dos Estados Unidos, alegadamente para combater o terrorismo. As empresas mais valiosas do mundo faturam bilhões usando as informações que deixamos cotidianamente nas redes sociais e na internet. Essa tendência pode ser revertida ou é universal? De olho no futuro, o escritor de ficção científica Lawrence Niven já decretou, abre aspas, a privacidade é coisa do passado. Fecha aspas. Para falar de privacidade, do valor das informações pessoais, nesses tempos de internet, de redes sociais, recebemos Luiz Fernando Martins Castro, advogado, presidente da Comissão de Informática Jurídica da OAB de São Paulo, e Celso Poderoso, economista, especialista em tecnologia da informação, professor da Faculdade de Tecnologia, FIAP. Sejam muito bem-vindos. A primeira pergunta, a mais interessante para começar, que é: a que interessa ao Serasa as informações do Tribunal Superior Eleitoral? O que tem de ver um eleitor com um tomador de crédito, por exemplo? Eu diria para você, tudo. Pelo seguinte, o tomador de crédito, ele é alguém que é o cliente do banco, da instituição, mas a expectativa dele é recuperar o crédito. Então a primeira coisa, ele tem que saber se aquela pessoa existe, se ela é quem ela está dizendo que ela é, se ela é filha de quem ela é, se ela não é um homônimo e, sobretudo, onde ela mora, porque é lá que ela vai ser cobrada no dia que ela não pagar a dívida. E o cadastro do TSE é atualizado nisso? Eu acredito que seja o melhor do país. Por quê? Porque você tem que votar. É obrigatório por lei e pela Constituição o voto. E você vota no seu domicílio eleitoral, perto da sua casa, na sua cidade. Então, a tendência, salvo raras exceções, é que a pessoa não minta para o Tribunal Eleitoral aonde ela mora. Então eu acredito que, como fidedignidade, como confiança da informação, provavelmente o TSE tem a melhor base de dados de endereço do país. E isso valeria quanto? Dá para calcular? 140 milhões de cadastros eleitorais. Na realidade não dá para calcular. E o grande problema que tem por trás disso, Mônica, é o seguinte, é que muitas vezes a gente cai nesse tipo de engenharia social, como a gente chama, que é pegar pequenos dados que são disponibilizados ou que a gente inocentemente até fornece e obviamente, esse vira um grande cadastro e esse grande cadastro extrai informações valiosíssimas, né, que realmente são extremamente importantes hoje no mundo que é dominado por dados. Então, realmente, eu concordo plenamente. Quer dizer, a gente tem uma preocupação grande, porque aparentemente a gente olha e fala, mas poxa, é só o número do título de eleitor, nome da mãe, onde mora. Não, essa informação junto com outras, de internet, os dados que o próprio Serasa tem. Você está falando desses dados que você preenche, esse cadastro básico, quando você faz uma compra num site, que pode ser comercializado. Exatamente. Essa informação que eu deixei lá. E mesmo, por exemplo, é muito comum a gente às vezes receber, né? É muito comum a gente receber uma promoção, olha, vamos sortear um carro, então, né, preencha aqui um cadastro e a gente sorteia um carro. Então, esse tipo de, inocentemente, a gente vai, preenche realmente e fornece os nossos dados, que cruzado com outros dados são extremamente valiosos e importantes. Agora, o Serasa, o TSE ia ganhar o quê? Fornecendo esses dados? A notícia que veio pela mídia, pelo jornal, é que ele ganharia 1.000 certificados de assinatura digital.
E se você for ao mercado perguntar quanto Serasa compra, vende cada um desses, é na casa de R$120. Ou seja, estamos falando em R$120 mil pelo lote de informações de 140, 141 milhões de eleitores. Está saindo muito barato. Eu acho que nem os portugueses fizeram tão bom negócio quando chegavam para negociar com os índios. Mas o professor falou uma coisa que é interessante. Uma vez eu estava dando aula e chega um garoto, a turma do diretório acadêmico, fala: pessoal, hoje tem uma empresa que está oferecendo chopp, sexta-feira, dia de sol, vamos lá no diretório acadêmico, tem chopp de graça. A única coisa que eles pedem é que você preencha uma ficha com seus dados pessoais, endereço, nome, tal, e você ganha 1, 2, 3 chopps de graça. Quer dizer, então a sua pergunta, quanto vale? Será que vale 3 chopps ou vale 2 chopps a sua informação pessoal? E depois que você entrou... Não, ele deve valer 6, porque ele deve vender pelo menos pelo dobro. Pelo menos pelo dobro. Mas depois que você entrou nesse cadastro, eu acho que você dificilmente vai sair. Mas vamos tentar separar as duas coisas. Quer dizer, uma que é uma informação que se dá espontaneamente, num site de compras e tal, se está, digamos, no mundo comercial, e outra informação que supostamente devia ser protegida pelo Estado. É muito comum, por exemplo, que alguém que chegou ao limite de multas no Detran, receba em casa uma carta de um escritório dizendo que pode te oferecer consultoria para se livrar das multas. Portanto, ele tem uma informação direta do aparelho do Estado. Ou alguém que se aposenta ou fica viúva recebe uma carta, um telefonema, que é muito comum, oferecendo crédito consignado. Portanto, o Estado está fornecendo essa informação para setores. Chega para as pessoas. Como? É bem difícil da gente detectar, porque o que acontece a informação disponível, a informação colocada, né, na internet ou em qualquer outro meio digital, ela nunca está 100% segura. Então, é passível realmente de alguém tirar essa informação, levar e distribuir. O problema é que você tem que ter e tem que criar, e hoje eu acho que é algo que as empresas estão buscando muito, criar mecanismos que impeçam funcionários ou outras pessoas, né, que tenham acesso àqueles dados, de levar essa informação para fora da organização. Quer dizer, essa tem que ser uma preocupação do governo. Quer dizer, a gente imagina que, obviamente, não seja uma coisa institucionalizada, né? Ou seja, não é uma coisa que... Mas é uma prática que em seguida acontece com qualquer cidadão. Sim. Ele vê... Há um caso famoso de alguém que denunciou o fato de que inscreveu na declaração de rendimentos um e-mail que ele criou apenas para isso. E ele recebeu depois malas diretas ou comunicados e tal, no e-mail que era apenas para a Receita Federal. Então, existem a própria abertura do programa mostrou esse comércio ilegal, assim, descarado na rua de vender CD. Existem situações intermediárias de pessoas que são mancomunadas com agentes públicos ou com pessoas que têm acesso ao tratamento dessas informações e que fazem uma cópia para esse tipo de uso. Daí a importância de ter uma regulamentação. Porque o professor já alertou, vocês já comentaram bastante aqui, eu acho que não dá para fugir do mundo digital. Ou a pessoa se desconecta, sai do mundo e não mais se relaciona, ou ela vive e ela vai ter a conexão. Agora, o que é razoável de imaginar que possa ser tratado e, sobretudo, com que finalidade, por quanto tempo? Então, existem leis vigentes na Europa, em vários países, na França, na Suécia, Espanha, na América Latina, na Argentina, no Brasil não, no Chile, no Uruguai, que já regram o uso das informações pessoais. Uhum. Então, o captador, aquela entidade, a empresa que coleta informações, ela previamente tem que avisar você que ela está tomando a sua informação. Ela tem que dizer onde vai estar guardada, para que finalidade vai ser feito o uso, por quanto tempo, e dá o direito de acesso para todas as pessoas que têm dados coletados, para ver se os dados estão corretos e pedir a sua correção no caso de erro. E se aquilo passar... Não, se vazar já sabe quem deu causa e vai ser penalizado. Inclusive, em várias legislações, como a francesa, é crime. Crime com pena de 5 anos, o vazamento dessas informações, ou multas pesadas, ou multas de 300 mil euros. Quer dizer, é algo relevante. E no Brasil a gente tem uma discussão há mais de 10 anos da aprovação do marco legal disso e que ainda não saiu do nosso Congresso. E aí, nessa folga, digamos, legal, ou seja, já que não há muita restrição, como é que as empresas estão agindo aqui no Brasil? Então,
aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nesse mecanismo, porque assim, a gente tem realmente uma legislação muito frouxa que não pune, né? A grande realidade é essa. E lá fora é diferente. Então, lá fora existe do ponto de vista tecnológico, a rastreabilidade dos dados. Então, você é obrigado no tratamento de algumas informações, por exemplo, cartão de crédito, seguro social, no caso dos Estados Unidos, etc., você é obrigado a mostrar tudo que você fez com o dado. Além desses contratos, né, que existem, mas você é obrigado a prestar contas. A empresa é obrigada que a prestar recebeu contas. esse dado. Exatamente. Então, mostrar, olha, ele saiu daqui, foi essa pessoa que deu entrada, foi tratado aqui, está armazenado ali. Então, tudo isso é algo que realmente as empresas buscam lá fora, né, para não cair nas penalidades que são previstas. Agora, na medida em que, digamos, o consumidor, o usuário da rede, fornece dados espontaneamente, abrindo mão da sua privacidade em troca de um benefício, que é o benefício, claro, de fazer uma compra rápida. De usar o mas Google, quanto que ele quanto que ele é cúmplice disso, quanto que ele abre mão, porque para ele é mais vantajosa a facilidade do que a privacidade. É a questão da engenharia social mesmo. Você percebe? A gente entra muito nisso por inocência. Às vezes por vaidade, às vezes para poder mostrar para alguém ou ter algum benefício. Então, realmente é uma questão muito que é individual. As pessoas não se dão conta do que é possível fazer com os seus dados. Por isso que é tão fácil você conseguir os dados, quer dizer, através de telefone, né? Muitas vezes, que nem você falou, né, que recebe um telefonema dizendo sobre uma proposta de crédito e assim sucessivamente. Quer dizer, as pessoas não percebem realmente a importância e não dão valor aos dados que elas possuem. Agora, diante do Estado, a gente não tem proteção nenhuma, né? Muito pouco, mas eu queria fazer só um comentário em cima disso. Nós que já passamos dos 30, a gente tem uma percepção da realidade de um jeito. Há uma pesquisa recente, a qual tive acesso, um estudo do Berkman Center da Universidade de Harvard, dizendo que fizeram uma pesquisa com jovens adolescentes ou pós-adolescentes sobre a questão da privacidade. E chega-se à conclusão de que eles não têm preocupação nenhuma em ter os seus dados privativos, a sua privacidade na rede, violada ou acessada por empresas, governo, mas que as únicas entidades ou pessoas que causam medo, que tenham acesso a essas informações, são os pais e os professores. Então, é interessante, os adultos, aquelas pessoas que não podem ver essas informações do que eu faço na rede, são preferencialmente pais e professores. Vocês não acharam que a reação da sociedade americana, e também na Europa, tirando governos, em relação às denúncias feitas pelo Snowden e da capacidade de fiscalizar, rastrear e eventualmente chegar aos conteúdos, foi mansa em relação a, digamos, a todo o poder que o Estado tem? Eu tenho um colega de alto nível intelectual, CEO de empresa, que mora na Europa, morou 10 anos na Europa e há 15 em Nova York. Eu comentando esse assunto com ele falou para mim, olha, é o preço que a gente paga pela segurança. Como nós estamos sujeitos ao ato de terrorismo e tal, a gente abre mão desse tipo de privacidade e tal. Então, o discurso é manipulado à medida em que se vende uma imagem de segurança que você tem que abrir mão da sua privacidade para estar seguro. Mas a notícia agora que vocês viram do depoimento do jornalista no Senado, jornalista do The Guardian, ele vai dizer que não, que o grosso do uso das informações é de cunho econômico. Econômico e empresarial. Empresarial. Então não é somente para perseguir redes terroristas, mas também para fazer espionagem industrial, para fazer concorrência desleal. Então o viés político ele pode manipular um pouco o propósito da medida. Agora, Mônica, veja, o que a gente vai ver no futuro muito próximo é uma proliferação muito grande desse tipo de exploração de dados. Isso não tenha dúvida, quer dizer, quanto mais a gente usa redes sociais, quanto mais a gente utiliza esses cadastros, e esses cadastros são vinculados uns com os outros, essa rede de comunicação, ela vai se expandir cada vez mais. Ao mesmo tempo, ela não atinge, digamos,
um volume que não é manejável, não é informação demais, ou é simples do ponto de vista da tecnologia da informação, processar, classificar e utilizar essa informação? Foi criado, na realidade, né, com esse volume grande de informação surgindo, foi criado toda uma infraestrutura de TI para suportar isso. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, não. Pelo contrário. Pelo contrário, está cada vez mais fácil da gente montar bancos de dados desse estilo, relacionar essas informações, garimpar essas informações e extrair aquilo que realmente as empresas querem. Mônica, hoje, conversando com um cliente meu que atua no ramo, ele faz pesquisas de painéis online. O que é isso? Ele diz o seguinte: o camarada me procura, a empresa me procura, fala, eu quero fazer pesquisas sobre determinado produto com mulheres de 40 a 45 anos, residentes na cidade de São Paulo, possivelmente na Zona Sul, na Zona Norte, com renda de 5 a 10 salários mínimos e com grau de instrução superior. Me dê o grupo. O professor vai lhe dizer quantos nanosegundos você demora para chegar nessa base de dados. Quer dizer, em vez de sair coletando um por um na rua, fazendo pesquisa na esquina, por favor, você pode responder o meu formulário? Com poucos segundos você já tem a pessoa certa para perguntar. Para perguntar ou para oferecer um produto. Quais são os usos mais frequentes desse marketing que se utiliza dessa grande massa de dados? O primeiro realmente é o marketing, grande uso que se tem. Agora também não tem só o lado negativo, tá, Mônica? Porque a gente às vezes fala muito do lado negativo, mas assim, esse fenômeno que é conhecido como Big Data, né, em inglês, ele vem para manipular esse grande volume de dados. Tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. Quer dizer, a gente consegue detectar determinados padrões que podem ajudar, por exemplo, sei lá, na descoberta de curas de doenças, evitar acidentes aéreos. Então, tudo isso é possível através do quê? Do armazenamento adequado, da análise adequada desses dados e extrair isso para uma finalidade positiva. Poderia melhorar o sistema de transportes, inclusive, por uma exemplo, pesquisa bem feita, uma logística, quanto aos usuários exatamente, que passam o cartão pelo horário, pelo fluxo, pelas demandas de linhas e transporte. Então, não é tudo ruim. Não é tudo ruim. E, assim, muitas dessas coisas a gente consegue até ver, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas pelo menos comigo já aconteceu, de eventualmente meu cartão de crédito estar clonado e eu receber uma ligação falando, olha, não foi você que fez essa compra, né? Por quê? Porque você tem um perfil, você tem um padrão. E se fugir desse padrão, então você consegue detectar essa anomalia. Muito rapidamente. Então tem um lado positivo que tem por trás de tudo isso. Mas eu li um estudo também que, digamos, gerir, captar dados, fazer a gestão dos dados, proteger esses dados, custa hoje no mundo, para a economia mundial, mais ou menos $1 trilhão. É o que as empresas gastam para manter, conservar seus bancos de dados e, eventualmente, protegê-los. Não é dinheiro demais na economia mundial para gerir essa matéria? Eu comentava com o professor no começo aqui. Estava lendo uma reportagem num jornal francês, agora nesse mês passado, e dizia o seguinte: dados pessoais, o combustível da economia digital. Então, se estão gastando $1 trilhão, é porque estão ganhando alguns trilhões com o manuseio e tratamento desses dados. Ninguém rasga dinheiro no mundo. É a linguagem do CFO, né? Tem que ter ROI, tem que ter retorno no investimento, não tem jeito. Ao contrário, a perda desse dado quase que é a perda de patrimônio, né? Com certeza. Físico, que valeria um incêndio na fábrica. Porque na realidade, se você pensar, o bem físico, o bem material, você consegue repor, você consegue ter seguro. E os dados? Eu vou lhe dar você perder. Desculpa, vou lhe dar uma informação assim, técnica jurídica, que o bem mais valioso da falência da Varig, sabe o que era? Era o programa Smiles, com a quantidade de afiliados que ele tinham. Eram nomes e dados. Os aviões, as sucatas... valiam menos do que isso. Agora, que riscos correm essas sociedades e nós, individualmente, diante dessa máquina tão gigante, com tantos tentáculos sobre a nossa vida? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Foi possível evitar o contrato entre o banco de dados do TSE e a Serasa. Mas nesse mundo que vocês descrevem, de tantos dados administráveis tão rapidamente e com tanta eficiência, que riscos correm a sociedade e o indivíduo diante disso tudo, dessa máquina?
Bom, o risco é você não saber mais quem você é, o que estão fazendo com o seu nome. Então, se a gente perguntar o que dá para fazer, numa situação extrema, você sai e não se conecta e sai do mundo, o que é irreal no mundo improvável. de hoje. Então, a gente diria, tem que ter um marco normativo que crie regras mínimas, que controle atividades, que penalize, sobretudo pecuniariamente, não adianta botar penas criminais que nunca vão ser executadas e cumpridas, e, sobretudo, educar. Educar os jovens, educar as pessoas de que é um mundo de riscos e que não vale a pena perder a sua privacidade por 3 chopes ou menos que isso. Mas você tem risco de andar na rua e ser assaltado, você tem o risco de levar um tombo e se machucar, assim, mas mais ou menos a gente sabe qual é o risco que a gente corre no mundo físico, não é? No mundo virtual a gente não tem essa noção do risco. É muito arriscado, quer dizer, de fato tem muita gente tentando lá apanhar os seus dados para um uso equivocado. Eu vou contar um caso bem rápido, Mônica, que é assim, logo que o Facebook liberou para você fazer check-in nos lugares, o número de assaltos à residência nos Estados Unidos subiu. Só para a gente ter uma noção. Então, é arriscado? Claro que é arriscado. A gente não sabe quem está tendo acesso a esses dados. Então, a gente concordo plenamente que é uma questão de educação das pessoas para saber quais são os limites. O que eu posso, o que é viável, o que não é viável colocar na rede. Percebe? A gente tem que ter essa noção de que caiu na rede, não existe privacidade. Menos exibicionismo Isso. Era bom. Né? A Exatamente. pessoa ser menos exibicionista já ajuda muito. Com certeza. E não tem outra opção, não é? Nesse campo, a não ser esse, né? Cuidado. Eu acho que é ser Descartendo. discreto. É ser discreto. Você conseguiria levar uma vida, fazer algumas operações e ficar imune a isso? Totalmente? Imune à perda da privacidade? Assim, a invasão? Não. Não há como? Não há como. Definitivamente. Mas você vê um Então, esforço constante dos bancos que operam muitos dados pessoais e que envolvem dinheiro e as leis e a jurisprudência, os tribunais condenam o banco como responsável pelos prejuízos, na maioria das vezes, eles estão constantemente investindo e muito dinheiro na tecnologia de segurança. Então, quando dói no bolso, as pessoas tomam mais cuidado. Então, a evolução técnica ajuda, mas ela nunca vai ser perfeita. muito obrigada, Luiz Fernando, muito obrigada, Celso, pela participação aqui no Entre Aspas e a contribuição. E obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. A gente volta terça-feira. Até lá.